Cacos, fatos, boatos e tatos. Fotos, focos, fósforos. Fogo, paixão, tesão, rap, trap, funk. Pits, pitacos, papos, vem contar cacos. Canto, teatro, dança, arte, vida, ação. Salve, salve! Ao vivo de novo aqui pela TV Cinec, mais uma vez o programa Conta Caco. Que saudades, depois de 3 semanas que a gente fez esse isolamento. Estamos aqui de novo para falar com você, trazer um tema hoje muito legal para se debater. Mas antes disso, eu não posso deixar de fazer aqui uma homenagem justa a um dos maiores atores da atualidade. Ele que é um grande comediante, nos deixou ontem aos 42 anos de idade. Paulo Gustavo, que você descanse em paz, que a sua família tenha todo o conforto e que Jesus, na sua bondade e no seu amor, coloque no coração de cada um de nós uma reflexão sobre tantas pessoas que a gente tem perdido no dia a dia. São mais de 3.000 mortes por dia nesse país, um número muito alto. Estamos aí com a imagem desse querido ator, desse grande comediante, que a gente não poderia deixar de falar. E ontem, infelizmente, também, um momento de total tristeza e de não se sabe a razão de uma coisa como a que aconteceu em Santa Catarina, aquele jovem de 18 anos que matou 3 bebês e 2 professoras de uma escola e feriu uma 4ª criança. Que a unidade do amor tenha piedade desse garoto que praticou ato tão brutal, pelo que se sabe até o momento. Ele o fez em função de bullying, de perseguição, e que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, a questão do preconceito. A gente tem que ter muito cuidado quando fala, quando aponta o dedo para o outro, porque a gente pode se deparar, num momento como esse, de tragédia, e aí, ao se investigar, se descobre que a tragédia é em função da maldade humana. Então, nossas condolências a essas famílias também, e que o nosso país possa ser dirigido por pessoas responsáveis, que essa CPI que está sendo feita em Brasília seja feita com muita responsabilidade para apontar o erro de quem quer que seja e que a punição venha, porque nós já perdemos mais de 400.000 vidas nesse país, de pessoas que poderiam estar aqui vivendo entre nós, mas infelizmente, por erros, elas nos deixaram. E que essa doença seja extirpada da face da terra. Seguindo o programa Conta Caco, hoje eu tenho aqui a presença ilustre de 3 grandes pessoas, de 3 convidados especiais, para debater comigo a questão do preconceito racial. Quero lembrar, desde agora, a você que está nos assistindo, aos nossos convidados, que a palavra, para mim, em particular, racial, não deveria ser usada quando se diz em relação à questão do afrodescendente, ou do afroascendente, ou do africano em si, ou da questão do preto. Primeiro porque nós não somos raça, nós somos espécie. Quem tem raça é animal, e o ser humano não é uma raça, o ser humano é uma espécie única, repito. Portanto, eu gostaria que um dia algum deputado fizesse algo que primeiro começasse a mudar a questão da nominação da lei, e não falar de preconceito racial, porque nós não somos raça, seja quem nós formos, ok? E a gente vai ver um vídeo de um comediante, para depois desse vídeo a gente debater um pouquinho. Ele fala sobre o preconceito racial por meio de um stand-up. Eu quero que você acompanhe comigo. Já já eu volto com esses convidados, aí eu vou dizer quem são eles, porque são pessoas muito especiais. Rodou. Negócio sobre... Porque eu tenho uma piada, eu até escrevi esses dias lá, vão lá na minha rede social falando sobre isso, esse negócio de cabelo. Eu tenho uma piada, porque quando eu era criança, uma das poucas coisas que me fez sofrer, eu nunca sofri muito com isso, porque minha mãe me educou de uma maneira muito foda. Aquela palavra que eu falei lá no início é pura verdade. Ela falou na cara quando eu era criança: você é negro, vai ser assim, vai ser assado, mas eu sei que tem que gostar de você. Se você não gostar de você, bicho, ninguém vai gostar. E se você gostar de você, muitos não vão gostar, mas você vai descobrir quem gosta. É um raciocínio difícil, mas eu nunca esqueci isso. É eu que tenho que gostar de mim. Mas tinha uma coisa que me fazia sofrer. Era o tal do cabelo ruim. Porque eu ouvia dentro de casa. Meu pai passava na minha casa para me levar. Meu pai não mora com a gente, mas sempre esteve presente ali, da maneira presente de um pai que não está presente. Mas ele sempre foi, sempre tive contato, e ele que me levava para cortar o cabelo. E olha o paradoxo, que legal. Porque aquele era o momento que o meu herói vinha me buscar. E era um momento de muito sofrimento. Porque a primeira vez que meu pai veio para me pegar e cortar o cabelo, ele falou: ó, cabelo ruim tem que raspar. Aí eu
eu cheguei no barbeiro, um negão olhou pra mim e falou, cabelo ruim tem que raspar. Pô, minha autoridade, meu pai falou que meu cabelo é ruim. O barbeiro que corta o cabelo falou que meu cabelo é ruim. Mas aqui não fazia porque meu cabelo é ruim. Tinha uma minha avó, amo minha avó e tal, mas tinha uma coisa que minha avó falava que também doía pra caramba. Eu lembro, eu criança, minha avó sempre falava comigo assim, faz assim no nariz pra ver se melhora. Doía, como criança doía, pô, minha avó não gostava do meu nariz. Caramba, eu não sabia de nada não, doía. Mas do cabelo, essa do cabelo ruim foi me dando agonia, aquilo foi me dando agonia, sabe? Foi porque eu tinha medo de dormir, eu tive insônia infantil. Eu tinha medo de dormir, meu cabelo me matar, porque meu cabelo era ruim. Ele podia botar um saco na minha cabeça, me sufocar, sabe, enfiar uma vassoura no meu toba, não sei o que foi treinado. Olha pra esse rosto, imagina esse rosto com cabelo igual do vocalista do Restart caindo no olho aqui. Pra esse rosto, isso aqui é o melhor que tá tendo. Sabe, meu cabelo é impermeável, a água bate aqui, não entra nem fudendo, ó, que maravilha. Eu nunca vou ficar careca, o cabelo cai, só não tem coragem de sair do meio do novelo. Ele tá aí perdido ali, ele fica ali. Mas se eu não gostar de mim, quem que vai gostar, caramba? E um dia eu fiz essa piada lá em São Paulo, eu fiz essa piada no programa da Ana Hickman, e aí eu trombei com um menininho, um jovenzinho negro, uns 15 anos, lá em São Paulo. Ele parou, olhou pra mim, tinha Carmona, e os olhinhos dele brilhou. E quando os olhinhos dele brilhou, meu coração apertou. Porque eu já tenho 3 meninos. Se fosse, nós vamos assumir a responsabilidade. Não sabia, mas dá um aperto no coração, não dá pra falar assim. E ele veio andando, me deu um abraço, e eu fui falar alguma coisa. E aí ele falou, cara, você mudou minha vida. Eu falei, ainda bem que mudou e não dei. Nossa, deu um alívio. Mas por quê? Conta. Não, cara, porque, tá vendo meu cabelo Black Power? Eu só rapava minha cabeça e tal, e porque eu sofria demais com o tal do negócio do cabelo ruim. E, gente, não dá pra gente colocar o sofrimento do outro. Ah, esse é bom, esse é ruim. Porque você tem sofrimento que é uma bosta para a maior parte dos africanos. Tá? O meu sofrimento é o meu sofrimento. O sofrimento do outro é o sofrimento do outro. A gente tem que respeitar o sofrimento. Nem que seja para falar, vira homem, rapaz! Nem que seja para fazer isso. Se você tiver intimidade para isso. Mas você tem que respeitar. E aí ele falou, eu sofria muito. Até um dia que eu passei, você estava no programa da Ana Hickman, aí você estava fazendo aquela piada do cabelo ruim. Eu falei, E aí quando eu olhei para aquilo, eu falei, uai, enquanto eu estou sofrendo, esse outro negão está ganhando dinheiro. E o start deu na cabeça dele, porque ele quis ter um start na cabeça dele. Ninguém motiva ninguém. Foi ele que acordou. E aquilo quebrou uma coisa na vida dele, muito bacana, para ele ir para frente. E isso me tocou pra caramba. Por isso que eu gosto de falar sobre isso. Por isso que eu dou o nome para esse show de Poderoso Negão. Porque a gente tem que quebrar essas bobagens. E eu luto, que foi uma coisa que eu fui, tá virando palestra motivacional agora, não tem piada nenhuma. Não, é a última coisa que eu vou falar hoje. Um dia eu fui no Teatro de Ouro Preto, a Casa da Ópera. É o teatro mais antigo das Américas. 1700 e cafunga. E aí você anda lá dentro, tem a parte de baixo, onde os escravos ficavam, igual em tudo você vai em Ouro Preto. Tudo tem lá, os escravos ficavam aqui, e aqui ficavam os bacanas. Aqui os escravos, sempre um buraco, estavam os escravos. Aqui os escravos. Tá, aí mostra tudo lá, que é coisa bonita, e tinha uma placa lá falando o nome do sujeito que construiu, coronel, não sei o que construiu isso aqui. Eu li para aquilo e eu falei, coronel, eu duvido que você tenha pegado em um tijolo disso aqui. E aí eu fiquei com raiva, e aí eu falei, sabe quem construiu aquele teatro Casa da Ópera? Negros. Negros escravizados, como todo Ouro Preto foi construído. E às vezes eu fiquei me perguntando, será que eles sabiam o que eles estavam construindo? Acho que não, eles estavam pensando na terra deles, aonde eles veio. Eles estavam pensando aonde está, eles não estavam construindo obrigado. Qual que é o som que eles ouviam? Certamente do xingo, de gente batendo. Eles não tinham liberdade. E naquele dia eu chorei naquele lugar. Porque eu era um negão entrando naquele lugar. E qual que era o som que eu ouvi? De gente batendo palma para mim. Ninguém tirou minha liberdade. Eu tinha um microfone na mão para falar. Então, quando eu dei o nome desse show de O Poderoso Negão, o único poder que eu tenho, não é isso aqui que a gente compra de 10 vezes no terceiro piso, na Cedo Terno. Não é isso aqui. Não é, o que eu tenho de poderoso é que eu posso falar.
Hoje a gente pode conversar. Não percamos a capacidade de conversar, de dialogar. Deixe os idiotas conversarem. O idiota tem que ter o papel, o idiota tem que poder falar. Sabe por quê? Porque talvez amanhã você pode ser considerado idiota e alguém pode tirar o seu poder de falar. E a última coisa que eu quero falar para a gente ir embora e para deixar essa mensagem contra o racismo é: eu já fui branco. Era uma porra. Tem gente que está batendo palma aí, eu sei que não entendeu ainda. Ele está batendo palma. O que eu quis dizer com isso aí? Vai entender só quando chegar em casa. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Tá aí, gente, Poderoso Negão, Thiago Carmona, um grande comediante, falando de uma forma muito leve em relação ao preconceito. Eu quero dizer que hoje eu estou aqui com 3 pessoas muito importantes para o universo daquilo que nós vamos discutir, porque são pessoas dinâmicas, atuantes, ativistas dentro dessa realidade da questão do preconceito. Quero agradecer a presença do Ricardo Borges, que é escritor, ele que é gestor na área do terceiro setor. Ricardo, obrigado pela sua presença. Quero agradecer a Camila Campos, ela que é bacharel em administração e em direito, ativista, atuante e cotista, inclusive, né, Camila? E também a presença do Luiz de Jesus, que é empreendedor e é ativista de direitos humanos. Muito obrigado pela presença de vocês, uma alegria recebê-los aqui. E eu queria começar já jogando lenha na fogueira, né, falando dessa questão que o Tiago aborda de maneira tão leve, que ele diz que a gente não tem que ficar aí dando importância para determinadas brincadeiras ou determinadas coisas que as pessoas falam e fazem em relação à questão do preconceito. Então, mimimi existe ou é exagero ou não existe, e o que vocês têm a dizer sobre isso? Quer começar, Luiz, por favor? Vamos lá? Assim. Primeiramente, boa tarde, né, a todas e a todos, né, que estão nos assistindo aqui. É uma pauta muito importante. Eu acho que isso que o Tiago traz de uma forma leve, porém a realidade ela não é assim, né? Ela acaba sendo pesada, né, para muitas que vivem isso aí no dia a dia, né? Hoje, se qualquer ouvinte nesse momento, nesse exato momento, ele abrir um site lá na FIP, né, que é a Federação de Estudos de Pesquisas Econômicas, tem um campo lá, um site chamado salariômetro.org. Ele vai entrar lá, ele pode colocar, por exemplo, pegar escolher várias profissões, que é um site que ele é ligado ao CAGED, ao Ministério do Trabalho. Ele vai colocar, por exemplo, advogada. Aí ele coloca lá a profissão, aí ele vai entrar lá no campo, vai colocar a idade, vamos lá, 35 a 40 anos, coloca gênero mulher, coloca raça, segundo a gente ali se autodeclara pelo IBGE, coloca raça preta, e faz o mesmo comparativo com as mesmas características, só na questão de raça, coloca branco, mulher branca. E vai ver que o salário, na mesma função, com a mesma formação, com as mesmas características de idade, faixa etária, o salário da mulher branca é mais do que o dobro de uma mulher negra, simplesmente pela cor da pele. Então, nós estamos falando isso hoje, Brasil, maio de 2021. Então, a realidade ela nos mostra que existe um diferencial, não só, né, no mercado de trabalho, mas como na área da educação, na área da saúde. Então, o negro é discriminado em todos os setores da sociedade. Então, existe uma realidade, segundo vários indicadores, como DIEESE, PNUD, IBGE. Então, são vários indicadores que mostram essa realidade no nosso dia a dia. Então, quando as pessoas falam que isso é mimimi, e quem ignora esses fatos, essa realidade, que está mudando através de políticas públicas, é porque a pessoa só pensa em si. Então, trazer esse debate, trazer essa discussão é muito importante para isso, para que a gente possa, então, colocar luz sobre algo que existe e está sendo, que é obscuro, e muitas vezes, por desconhecimento, as pessoas tentam minimizar e relativizar essa dor, né, que sofre quem realmente
passa por isso no dia a dia. Tá, eu vou perguntar para a Camila. Camila, o que seria, então, aquilo que a gente poderia dizer que é o mimimi? Eu entendo que o mimimi, no caso de quem não sofre essa questão racial, é uma visão bastante superficial, né? Falta de conhecimento, tem a ver também com a questão da criação, da cultura. Nem sempre a pessoa ele entende como mimimi por não ter conhecimento, não ter uma noção um pouco mais profunda da dor que isso causa, dos reflexos que o que eles chamam de mimimi pode causar. A questão estrutural, a questão de acessibilidade à educação, a trabalho, né? Então entende-se como mimimi, mas na realidade não dá para ficar colocando flores num assunto tão complicado. O Thiago Carmona trouxe de uma forma leve, de uma forma descontraída, mas é um recado, sim. É importante que, de todas as formas, isso seja abordado, né, esse assunto seja abordado, e que todas as possibilidades de debate sejam feitas, né? É importante que isso seja... Na verdade, assim, quando a gente vê o Thiago Carmona falando ali, dá a impressão de que ele está dizendo que não se pode dar importância alguma para a questão do mimimi. Precisa ser inteligente para entender o recado dele, sim, como você disse. Porque o que eu consigo perceber que o Thiago está dizendo ali para a gente? Olha, a gente tem que saber o que é uma brincadeira, a gente tem que saber quando a coisa é enraizada, né? Sim. E aí, com base nisso, eu trouxe, inclusive, esse vídeo do Thiago Carmona, porque quem me mandou, inclusive, foi o meu primo lá de Barretos, quero mandar um abraço para ele, que é o Merri Kassen, e que me acompanha e que me manda muito material. E quando eu pensei em fazer esse programa, levantar esse tema, e comentei com ele, ele começou a me bombardear com material, porque ele também é uma pessoa assim, que estuda, que pesquisa muito, e a gente conversou bastante sobre esse programa. E eu entendi trazer esse vídeo justamente porque assim, eu percebo que o Thiago dá um recado sutil para as pessoas. Sim. Cuidado com aquilo que você pensa que é mimimi e com aquilo que efetivamente é mimimi. Seria isso, Ricardo, a sua opinião também ou não? Eu penso um pouquinho diferente, né? Eu tenho um autor que chama Frantz Fanon, ele fala um termo chamado dissonância cognitiva. E às vezes eu vejo o mimimi, quando até esse termo mimimi, alguém que fala, não, isso não é importante discutir. Mas talvez isso não é importante discutir na ótica dele. Porque, às vezes, a brincadeira ela está sendo legal para as duas partes ou para quem está fazendo bullying. Então, isso, para quem está recebendo, soa como bullying. Para quem está fazendo, é uma brincadeira. Então, acho que, assim, até a questão de você falar mimimi, é uma forma preconceituosa de falar, eu não quero falar sobre isso. Isso não é importante para mim, mas é importante para mim. Então, eu vejo que é uma dissonância. Isso não é importante. Racismo não existe. É a mesma coisa que falar que é mimimi. Porque não é importante para mim, porque não existe para mim. Não existe para a pessoa, mas para mim existe. Preconceito não existe para você, mas para mim existe. Então, eu acredito que nada é mimimi, porque se você está incomodando o outro, você está entrando no espaço do outro, então tem que ser conversado, você está invadindo o espaço do outro. É isso que eu penso. A pauta do programa de hoje, na verdade, ela foi pensada com base num episódio recente no Big Brother, que, aliás, eu não assisto, mas eu vi comentários, acabei ouvindo pessoas e tal, e pelas redes sociais, eu tenho as minhas redes sociais, automaticamente você acaba vendo o que está rolando. E vendo um comentário, ou lendo alguma coisa, não me lembro bem, a respeito do seguinte episódio. O João, que é um dos integrantes, um dos brothers da casa, segundo as redes sociais, o João foi oportunista, porque ele passou por uma situação, que acho que é Rodolfo, o nome do rapaz, que fez uma brincadeira com ele, brincadeira entre aspas, dizendo que o cabelo dele seria parecido com uma personagem de um desenho animado, etc. e tal, e que na hora ele não se manifestou. Aí as pessoas vieram pelas redes sociais, que aliás é uma febre rede social hoje, é um perigo, inclusive. As pessoas saíram malhando o rapaz, dizendo que ele foi oportunista, porque ele se aproveitou de um momento do programa em que ele estaria ao vivo, que só ali, dias depois, é que ele foi se defender, querendo usar aquilo como pretexto para se autopromover e etc. Então, uns diziam nas redes sociais, isso daí é mimimi demais, até porque o pai do outro rapaz também tem ascendência negra, tinha o cabelo igual quando jovem, que é um black power, etc. e tal, e aí começou o pé de guerra, né, Luiz? Então, assim,
Qual a sua opinião em relação a essa postura do João, especificamente no caso do Big Brother? Você acha que ele foi oportunista ou que efetivamente ele só se manifestou dias depois quando ele se sentiu seguro para fazê-lo? Na verdade, eu entendo que o João, na verdade, ele representa a maioria de nós, enquanto garotos negros, que vive, que acaba tendo uma dor, né, que é uma dor acumulada, que vem desde a nossa infância, tanto o garoto negro como a menina negra. Aos 10 anos de idade, eu fui convidado para fazer uma peça na escola, naquelas peças de educação artística. Tinha um fato era uma época de natalina. Primeiro, foram duas situações. Uma foi a época da Páscoa, que você poderia escolher o personagem, e eu queria escolher ser Jesus. E a professora falou que eu não poderia ser Jesus. Eu falei, mas por quê? Não pode, outro menino escolheu, mas não sei o quê. Mas ninguém tinha escolhido, eu escolhi o personagem, mas eu não entendia por que eu não podia ser Jesus. E logo, mais para frente, depois você entende porque você não podia ser Jesus, até porque eu era um garoto negro. Passou isso, chegou a época do Natal, e a gente ia fazer uma outra peça, e o personagem seria o anjo, que apareceria ali para Maria, falando que ela seria a mãe do Salvador, enfim. E eu fiz ali, eu lembro que estava com uma asa de isopor, tudo feito, minha mãe ajudou a fazer, mas como minha mãe trabalhava como empregada doméstica, enfim, ela não conseguiu, sabe, não tinha como ela faltar para poder ir lá, e ainda bem que ela não foi. Porque, na hora da apresentação, subi ali no pátio do colégio, e tinha pessoas de outras turmas ali, de todas as outras séries. Veja bem, eu era um garoto preto de 10 anos de idade. E, na hora que eu subi para fazer a minha apresentação, a minha participação, alguém gritou, eu nunca vi anjo preto, e todo mundo rindo. Eu comecei a tremer e comecei ali a chorar, e não conseguia. A professora falava para eu continuar, mas eu não consegui. E aquilo ali, para mim, foi frustrante, e dali eu lembro que eu fui para minha casa ali, e chorando e questionando, e pensando comigo, olha, eu acho que Deus não gosta realmente da gente que é preto, porque eu nunca vi anjo preto. Aí eu comecei a lembrar, né, das questões na igreja quando eu ia, enfim. Então, essa dor, fora das piadas que a gente sofria na escola por causa do cabelo, a cor da pele, nego do cabelo duro, tinha as musiquinhas, né, no nariz chato, boneco de pinche. Então, todas essas coisas, dos nossos lábios grossos, nego beiçudo. Então, todas essas coisas, esses tipos de rótulos, né, eles são acumulativos, é uma dor silenciosa que, muitas vezes, isso impacta diretamente no rendimento escolar. Às vezes, a criança não quer mais ir para a escola, ela começa a tirar nota mal e os pais não entendem o porquê disso. E ela está sofrendo esse racismo que começa na infância. Então, quando o João chega, ele tem essa abordagem em relação ao cabelo dele, vem todo à tona, vem tudo isso que está ali sublimado, como se fosse aquela coisa que está ali em decantação, né? A gente vê em ciência, está lá no fundo, mas aquela provocação traz à tona toda aquela dor, e é onde ele pega e fala dessa dor, que ele fala de como ele se sente, e as pessoas entendem, então, que é oportunismo, que é mimimi, muitos, na visão de muitos, mas não, é de uma dor silenciosa que nos machuca dentro da infância, simplesmente porque nós somos negros. Na verdade, assim, dá para entender perfeitamente a sua colocação, e pensando no que você está falando, é mais ou menos aquilo. Às vezes o silêncio é uma defesa momentânea, né? E esse silêncio do João, naquele momento, foi uma defesa, até porque ele não se sentiu forte o suficiente para se defender, como você lá, quando criança, passou por essa situação. Só que aí eu tenho um comentário a fazer a respeito dessa professora que disse para você, Luiz, que você não poderia ser Jesus. Eu acho que ela nunca estudou história, ela não sabe a origem do ser humano. Nós tínhamos um único grande continente, que é o Gondwana, que depois, por alguma uma questão geográfica, né, de intempéries, etc., se divide aí esse grande continente em outros continentes. E lá nesse grande continente, que é o Gondwana, nós tínhamos os primeiros homens que eram negros, que a origem humana é negra, até porque é um continente extremamente quente, que hoje ainda é a região da África. Aliás, a África é essa que não é um país, mas um continente com 54 países. E ela ignora, então, que Jesus, bem provavelmente, por pesquisas científicas, ele deva ter sido um homem negro pela região que nasceu. Então, pobre, ignorante essa professora. Eu sou professor, eu falo isso com
né, com toda a liberdade do mundo, porque eu não tenho medo, como eu disse para vocês, batendo papo antes do programa começar, eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, ela deveria rasgar o diploma dela e voltar a estudar história, porque eu acho que ela não sabe o que é história. Ricardo, qual o seu ponto de vista em relação a isso? Meu ponto de vista, assim, quando falou que ele foi oportunista, eu acho que não, porque ele aproveitou o espaço de fala dele, tá? Porque, na realidade, eu assisti, esse dia eu assisti esse programa, né, eu vou pegando os relances, e houve uma provocação. Ele teria que ir lá e falar uma pessoa que ele votaria de forma pejorativa e falar por quê. E ele falou por quê. E porque esse cara me fez muito mal. Então, ele foi provocado. Ele não iria na frente. Então, ali foi dado um espaço de fala para ele. E ali, ele desabafou o que estava dentro dele. Ele foi extremo. Então, aparentemente, parece, ele aproveitou. Por que ele não falou? É um negócio que foi um momento que foi dado espaço para ele, e ele pegou e falou assim, não, eu vou votar nesse cara, que esse cara, eu vou rejeitar esse cara, porque por causa disso que ele fez essa provocação que ele fez, né? Então, ele foi provocado a isso, né? Eu acho que não foi. Agora, eu queria perguntar para a Camila. Camila, dentro do mesmo, né, do mesmo conceito, do mesmo conteúdo que a gente está debatendo em relação ao João, eu quero aqui fazer uma ressalva em relação à resposta que o Rodolfo deu quando foi oportunizado a ele dar a resposta. Ele diz o seguinte, olha, em momento algum eu tive intenção de falar de forma preconceituosa, até porque o meu pai tinha, quando jovem, o cabelo black, etc. e tal, e ele diz, eu fui criado de uma maneira em casa que a gente não tem a noção de preconceito. Então, a gente também não pode deixar de ouvir o outro lado. E aí, qual a sua opinião em relação à resposta do Rodolfo para ele, nesse sentido? Em relação à resposta do Rodolfo, ele teve uma justificativa válida. É possível que ele tenha sido criado sem perceber que isso fere o outro. O principal motivo que isso acontece é a falta de empatia, porque você não precisa ser negro para você saber que aquilo vai ofender, né? É um assunto que está aí todos os dias sendo discutido, né? O João não acredito que ele foi oportunista, né, quando ele colocou a dor dele, até porque ele pode ter utilizado da questão do jogo para aproveitar o melhor momento que ele seria visto, até porque é um canal pago, né, para que você possa ver em tempo integral, para quem é fã e tem essa disponibilidade de tempo de acompanhar. Mas a justificativa do Rodolfo, na defesa dele, eu acredito que foi rasa, porque está aí todos os dias para quem quiser saber. Quem tiver empatia para sentir essa dor, não precisa ser negro para poder tomar a frente disso, né? E, comparando, poderia ter sido feito qualquer outro tipo de comentário, por alguma outra razão, mas ele tratando essa questão do cabelo, ferindo... Ele falou, inclusive, quando foi chamado a atenção pelo apresentador do programa, ele disse que ele nem sabia, que achou que era só questão de moda. Ele errou de novo e ao vivo, falando é uma questão de moda. Ele não entendeu realmente, ele demonstrou não ter entendimento para aquilo, né? Que ele trouxe aquilo pela criação dele, né? Foi raso. Na verdade, você usou uma palavra que é muito importante. Infelizmente, as pessoas não estudam língua portuguesa, né? As pessoas não sabem o significado de empatia, por exemplo. Empatia não é gostar do outro. Empatia é saber se colocar no lugar do outro. Essa é a verdadeira etimologia da palavra empatia. Só que eu preciso pagar a conta. Posso fazer aqui um merchanzinho rápido do Shahur Store? Olha só, se você quiser roupas, perfumes, uma série de coisas bacanas, você pode entrar lá no Instagram, procurar a Shahur Store, lá de Piracicaba, ou mesmo no Facebook. A Shahur Store tem perfumes, roupas, camisetas, uma série de coisas muito legais. Você pode encomendar e despacha para qualquer lugar, tá ok? A Shahur Store, então, lá de Piracicaba, você vai falar com o Said e ele vai te atender prontamente. Não pense que o Shahur ali é meu, porque não é meu, não, tá? Não sou dono da Shahur Store, bem que eu queria ser, mas eu não sou. Enfim, precisamos pagar a conta e precisava fazer esse merchanzinho aqui. Agora, essa questão da empatia, Luiz, você que é ativista de direitos humanos, até gostaria de falar qual é o trabalho que você faz como ativista, para que as pessoas saibam o que é o ativismo, porque muitas vezes existe ignorância também, né? Por exemplo, o Ricardo, ele é do terceiro setor, as pessoas não sabem também o que é terceiro setor. Infelizmente, nós temos uma escola deficiente, agora mais ainda, nós temos uma cultura muito mais complexa do que a gente imagina. Então, assim,
A questão da empatia dentro do ativismo do direito humano, que você é ativista de direito humano. O que é esse ativismo? O que você efetivamente faz em relação a esse trabalho da questão racial? Eu, assim, desde que eu comecei a ter essa consciência, né, da desigualdade racial, comecei a criar, né, eventos e projetos que visavam essa inclusão, né, do negro em todas as esferas da sociedade, sendo no mercado de trabalho, sendo através da educação, através de cursos, né, preparatórios, vestibulares, enfim, pré-vestibular, e fazendo projetos que visavam, né, desconstruir, né, essa questão, né, da intolerância, inclusive tolerância religiosa, porque, então, embora nós, enquanto cristãos, né, que é a nossa base, enfim, mas nós entendíamos que existia aí um racismo, que existe um racismo religioso contra as religiões de matriz africana. Então, a gente promovia encontros para poder fazer essa discussão, né, mostrando que a gente não tem que demonizar o outro por ter uma fé diferente de nós. Então, uma vez que a gente entende que é possível construir esses diálogos, né, se permitindo fazer o exercício da empatia, né? Não nós nos reunirmos enquanto grupos de cristãos, né, de evangélicos, e ali discutir a religião do outro, não, mas nós convidava o outro para que a gente pudesse ouvir e entender, né, a sua fé, a sua forma de enxergar, e a partir dali desenvolver um diálogo construtivo. Então, enquanto buscando sempre a defesa, o direito à dignidade humana, não permitindo que os direitos das pessoas sejam violados, independente da sua fé, independente da sua orientação sexual, então a gente sempre, né, nos permitindo, fazendo eventos e promovendo projetos que visavam essa construção. Então, o ativismo é nesse sentido, sabe, de você trazer, de você promover igualdade, você promover espaços onde as pessoas tenham liberdade de ser quem elas são, né, e sendo respeitadas pelo seu posicionamento, e aí você traz a questão da pessoa humana. Então, é a dignidade da pessoa humana, não permitir que elas sejam violadas no seu direito de expressar a sua fé, de expressar a sua orientação, seja ela política, ideológica ou sexual. Então, através desses projetos, a gente fizemos projetos muito relevantes nesse sentido, né, e trazer essa discussão. E quando a gente permite dialogar dessa forma, você permite com que as pessoas possam realmente conhecer o outro, e entende-se que, muitas vezes, a maioria das vezes, esse preconceito ele se faz realmente por pura falta de desconhecimento, como foi o caso da professora, né, que não entendia ali que ali a vida se deu em África, né, e que ali que Jesus, existe uma grande possibilidade aí de Jesus ser um homem negro, com certeza não é aquele loirinho do cabelo, chanelzinho de olhos azuis, né, se fosse também não teria problema nenhum, mas só que não é essa forma, é uma forma também ali de uma forma eurocentrada, né, eurocêntrica, na verdade, de passar, na verdade, uma religião que é branca, que domina e que escraviza, enfim, que tem aí já é um outro fator histórico. Mas, assim, então, o fato de nós estarmos em atividade foi quando eu tive a oportunidade de estar no STF, lá em Brasília, brigando pelas cotas, estive lá tomando chave de braço da polícia, da Guarda Nacional, gás de pimenta, mas foi junto com, na época, com o Frei da Vida e do Cafro, não sei se você o conhece, e tivemos essa oportunidade de fazer essa luta, esse embate, de estar ali junto, né, naquele dia, que foi um dia histórico, onde, né, por todos os votos, por 11 votos ali, pudemos estar ali sendo contemplado, né, aí uma ação afirmativa que muito relevante, que hoje a sociedade reconhece e vários órgãos entendem que os cotistas têm maior desempenho do que os não cotistas, têm notas melhores que os não cotistas. Então, assim, é um exemplo, a Camila é um exemplo disso, de como a cota beneficiou ela, e tantas ações afirmativas que vieram através desses ativismos, né, de poder discutir, de poder trazer políticas públicas com ações efetivas que venham mudar a sociedade e desconstruir o preconceito em relação à mulher negra e ao homem negro na sociedade. Eu quero aproveitar esse gancho que você falou aí da questão da cota, eu sei, né, o Ricardo me passou essa informação, que a Camila é extremamente militante e é cotista. Então, eu queria que a Camila explicasse um pouquinho a questão da cota, mas eu vou jogar lenha na fogueira, claro, porque o meu papel aqui é de trazer a minha opinião, não, mas trazer a opinião do outro, porque eu ouvi algumas pessoas
para saber, né, o que as pessoas gostariam de ouvir de vocês aqui. Porque as pessoas elas têm dúvidas, elas não conhecem, é aquilo, as pessoas desconhecem. O nosso país, apesar de hoje nós temos acesso de todas as formas à informação, as pessoas ainda são bem desinformadas. Então, assim, algumas pessoas dizem, mas para que ter cota se na hora do vestibular, lá no gabarito não está escrito se é pardo, se é preto, se é branco ou se é amarelo. Então, assim, quem corrige não sabe a cor do candidato. Então, eu queria que você falasse, Camila, que você tem propriedade para isso, o porquê, né, de hoje nós termos a cota e qual a importância dessa cota. A importância da cota é por uma questão de reparação, é uma indenização. A pessoa branca que hoje vai procurar um emprego, que vai se colocar no mercado, ela tem uma aceitação diferente daquele que não conseguiu. Isso vai influenciar na qualidade de educação que uma criança vai receber. Enquanto o pai está numa situação complicada, não tem condições de pagar os estudos, essa criança vai acontecer essa defasagem escolar. Isso vai se refletir mais tarde, no momento em que ele vai prestar um vestibular. As cotas, elas são de extrema necessidade, né? Ela vai trazer uma equiparação. Quem está corrigindo realmente não vai saber quem fez aquela prova. Mas, antes daquela pessoa ocupar aquele assento para preencher essa prova, ela passou muita dificuldade para conseguir, pelo menos, prestar aquela prova. Então, as cotas ela vem com essa intenção de corrigir isso, né, de trazer igualdade. E o estudante, quando ele vai procurar uma oportunidade, até mesmo nas universidades, ele precisa que os grupos internos das faculdades, os grupos, algumas faculdades têm alguns grupos formados que discutem isso, né? Desde 2012 já está regulamentado, né, essa questão das cotas raciais. Então, hoje, nós temos a reserva de vagas nas universidades federais, nos concursos públicos. Eu tive a oportunidade de conseguir ser cotista tanto em faculdade, na época, não tinha regulamentação, então eu tive que participar inicialmente pela lista geral. Eu percebi o quanto aquilo me prejudicou, porque eu não tinha condições de igualdade para concorrer com os demais. E, no último dia do prazo, em que na realidade, eu não tinha consciência da importância, eu não tinha. E, quando eu fui entender que aquilo, eu falei, poxa, é um direito meu. Eu não vou conseguir ocupar espaços que eu tenho o direito de ocupar se eu não me colocar, se eu não aproveitar que tantas pessoas tiveram o esforço de brigar por isso, de pedir essa reparação, né? Se for trazer toda essa questão histórica do que foi feito com o negro depois que deram a liberdade para ele, a pseudo-liberdade. Então, o que foi feito? Que oportunidade foi dada? Tivemos que bater em muitas portas para conseguir o mínimo. Com certeza. Na verdade, você usou uma palavra que, assim, eu não vejo que o país seja um país que esteja vivendo liberdade alguma, né? Nós estamos vivendo há muito tempo uma democracia totalmente mascarada, porque por trás dessa máscara nós temos uma ditadura imposta desde sempre. Isso em relação à questão racial, em relação à questão da religião, que tão bem o Luiz colocou nessa coisa do ativismo, do direito humano, na questão da cota, na questão de tudo aquilo que a gente vê como sendo minoria. Eu quero pegar esse gancho e pedir para o Ricardo falar para a gente um pouquinho. O Ricardo trouxe, inclusive, um livro, né, que está aqui. Esse livro ele lançou recentemente, Ricardo Borges, His Back, e ele fala nesse livro de uma coisa muito interessante, gente. Olha só, a gente sabe que agora, daqui a 8 dias, a gente comemora a Lei Áurea, né? Aquela lei que, como a Camila tão bem disse, uma lei que deu essa pseudo-liberdade para o negro, vamos dizer assim. Só que o Ricardo ele fala no livro, não do dia 13, que é o marco histórico da libertação do chamado negro até então, mas ele fala do dia 14. Ricardo, o que é o dia 14 e o que você fala nesse livro para a gente do dia 14? É muito interessante, porque veio de encontro ao que nós estamos falando aqui, porque quando a gente fala de cotas, a gente tem que entender o conceito histórico. E o dia 14 fala justamente disso.
E o texto começa assim: foi anunciado, serei liberto. Depois de 324 anos, ou seja, a porta se abre. Ou seja, a porta se abriu, nós fomos jogados para fora de um local, sem direito a nada. E o texto fala que andamos numa estrada, chegamos até aqui, negros, resilientes, chegamos até aqui, mas nós saímos de lá. Nossos tataravós nasceram no cativeiro, saíram por uma estrada, ocuparam morros, muitos foram mortos, e devido à resiliência dos nossos pais e de outros que submeteram, de certa forma, até trabalhos, sempre de doméstico, disso e daquilo, hoje nós estamos aqui. Representamos aqui hoje, no contexto, 5 faculdades, 2 pós-graduações. Mas por quê? Porque fomos resilientes. Então, esse dia 14 quer dizer o seguinte: a gente só precisa de oportunidade. Porque quando abriu a porta, nós chegamos até aqui. E só que acontece o seguinte: antes de abrir a porta, já havia uma corrida. As pessoas já estavam ali, recebendo os bens da terra, fazendo as coisas, e nós estávamos o quê? Trabalhando para construir. E aí a gente vê uma questão de justiça social. Nós construímos, depois fomos, entre aspas, libertos, né? Dentro de um contexto onde já estava tudo tomado. É justo? Será que é justo isso? Então, quando a Camila fala de reparação, é essa reparação. Nós fomos colocados numa corrida, mas só que a gente, primeiro, eles amarraram as nossas pernas, foram, correram 1000 metros, depois soltaram: agora vamos competir de igual para igual. Não vamos competir de igual para igual, mas vamos colocar todo mundo na mesma condição. Então não é igual para igual. Tem uma palavra muito importante a ser falada também: privilégio. Existe um grupo que foi privilegiado. A pessoa queira ou não, mas ela foi privilegiada pela cor, pela condição. Então, aí é uma questão de empatia. Ela reconhecer que ela foi privilegiada e ela fazer a reparação. Vamos colocar todos no mesmo patamar? Então, esse texto do dia 14 é justamente essa fala, que é o como eu me sinto. Essa pessoa que estava na senzala, eu sinto como se fosse eu. Eu saí lá de trás. Eu sou um legado do meu pai, eu sou um legado da minha mãe, que sofreram para que eu esteja aqui hoje, falando. Talvez não seja o português totalmente correto, mas dá para entender. Por quê? Só que nós tivemos oportunidade. Há 300 e poucos anos nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui. Ou seja, então não existe raça superior nem inferior, não é a cor da pele, é questão de oportunidade. Seria isso aí. Muito bacana. Você falou dessa questão da cor da pele, e vou indicar, inclusive, um filme que se chama Vista Minha Pele. É um filme muito interessante, protagonizado por também um grande ator brasileiro, que é negro. Me deu branco no nome dele agora, não é possível? Já eu lembro o nome dele, mas é um filme muito interessante. Pesquisa na internet, Vista Minha Pele, é um filme que trata da sociedade invertida. A maioria é de pretos, né, e a minoria é branca. E é um filme interessantíssimo e que assim aborda de uma maneira muito clara para quem é branco como é ser inferior dentro de uma sociedade. Inferior, claro, segundo a teoria do preconceituoso. Então, me fugiu completamente o nome do ator, mas já eu vou lembrar, mas vale a pena. Vista Minha Pele é muito interessante para ser assistido. Eu vou chamar agora o hashtag da rua, que é um dos quadros do programa, para dar um recadinho para você. Hashtag da rua, você pode rodar para mim, Jana, por favor? Tá aí, hashtag da rua. O hashtag da rua é um quadro do programa que você pode participar aqui comigo. Se você é artista, se você tem um tema interessante para debater, se você quiser mostrar alguma coisa aqui no programa, entre em contato com a produção, basta você mandar um WhatsApp para o DDD 11 9 705 388 17. Eu vou repetir para você, 11 9 705 388 17. E aí eu quero aproveitar e dizer o seguinte: hoje, no hashtag da rua, eu quero divulgar uma página que tem no meu Facebook, que é o Bazar Brechó Virtual.
Nós estamos num momento de crise, as pessoas estão procurando comprar coisas seminovas, etc. Então, eu criei uma página lá que tem eletroeletrônico, tem roupa, tem calçado, tem uma série de objetos interessantes, muita coisa bacana que você pode comprar de maneira bem barata. Então, entra lá, ok? Na minha página do Face e visita lá. Bazar virtual, que você vai ter acesso a um monte de coisa interessante. Eu queria que o Luiz falasse para mim um pouquinho, Luiz, o seguinte... nós estamos abordando tanta coisa interessante, inclusive quem vai poder falar para a gente com bastante propriedade também é o Ricardo, mas eu queria que desse você o seu ponto de vista em relação ao terceiro setor. A gente sabe que o terceiro setor ele é formado por ONGs, por OCIP, por OAS, e muitas pessoas desconhecem a importância dessas organizações que trabalham com projetos como os que você citou, são políticas públicas de responsabilidade. Mas, infelizmente, a gente sabe que a ONG... num passado muito recente, ela foi uma grande explosão no Brasil e as pessoas só conhecem praticamente a questão da ONG, não sabem que existe a OCIP, não sabem que existe a OS. E qual é a sua opinião em relação ao que essas ONGs que levaram muito dinheiro para tantos projetos que a gente até hoje não sabe para onde foi o dinheiro? Existe ainda um ativismo muito grande, existe sim responsabilidade de instituições como essas do terceiro setor, Luiz? Sim, existe sim, e principalmente nesse atual momento que nós vivemos, que é o momento aqui da pandemia, e aí nós falamos da questão da pandemia, as pessoas morrem da pandemia, também morrem com a fome, e existem ONGs fazendo trabalhos, né, assim, totalmente fantástico, ONGs que têm até uma projeção maior, até porque se crescendo bastante na questão da pandemia, que já faziam trabalhos, eram compostas de pessoas anônimas e que agora, diante da pandemia, estão aí dentro do cenário, que eu posso citar aqui como a Gerando Falcões, a CUFA, Central Única das Favelas, que tem distribuído toneladas aí, né, as mães das favelas, entendeu? Fizeram um projeto maravilhoso, inclusive aqui também o Ricardo também tem feito um trabalho muito bacana também com distribuições de marmitex e tantas outras instituições, ONGs que têm aparecido, que na verdade já se fazia um trabalho e que nesse momento de pandemia as pessoas passaram então a perceber que a importância delas, que é onde o poder público não chega. Então, as ONGs, elas estão, geralmente, ali, elas estão no meio, elas nascem no meio da comunidade, então, elas já estão ali assistindo a comunidade, só que as pessoas agora começaram a perceber que é um braço, na verdade, é um braço que consegue chegar aonde o poder público não chega. Então, através de doações, através da solidariedade, então conseguiu realmente estar. Então, nesse exato momento, as ONGs estão tendo esse papel fundamental. Então, aquela ideia, né, que as ONGs pegavam dinheiro, existe em todos os lugares, em todos os setores, né? Então, na verdade, nós temos escola em Brasília, né? Mas assim, só que esses trabalhos, na verdade, eles são feitos por voluntários. São pessoas que realmente que abrem ali a sua cesta básica e ela divide com o seu vizinho, né? Então, ela tem 5 quilos de arroz, ela tem 2 de feijão, ela dá 1 e fica com 1. Então, assim, essa solidariedade ela sempre existiu e através de uma organização social, né, que as ONGs que foram formando, a instituto, a fundação, seja qual for a nomenclatura, né, mas elas têm feito um projeto, né, maravilhoso nesse tempo de pandemia, né, aí ajudando a Band, né, e lançou a questão aí, né, Band contra a fome, e aí quantas ONGs, né, quantas famílias têm sido assistidas através dessas ONGs que estavam até então pessoas anônimas, né, que ninguém conhecia e que hoje realmente está fazendo esse trabalho maravilhoso de assistencialismo, né, de transformação de vidas através aí de salvando vidas, essa que é a verdade, né? No momento que o nosso governo quer dar R$150. Maravilha. Ayrton Graça é o nome do ator, agora me ocorreu. Ayrton Graça, o filme Vista Minha Pele, vale a pena assistir. Eu queria perguntar para a Camila o seguinte. Camila, a gente está falando da questão do preconceito, a gente está falando de tudo aquilo que é importante, a questão da cota, como você tão bem colocou para a gente, que não é bem uma liberdade, enfim, cada um dos pontos de vista apresentados aqui, né, de vocês, sim, de forma muito clara e muito importante. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu tenho visto na militância, pessoas dizerem o seguinte: olha, não se pode mais tocar X música, não se pode mais falar tal termo e etc. e tal. Eu me preocupo um pouco, e aí eu queria que você desse o seu ponto de vista enquanto militante. Por que eu me preocupo? Claro que a gente não pode apagar uma história. E se você arquivar determinadas informações sobre uma história,
Vamos pegar como gancho, por exemplo, a questão da ditadura. Se a gente arquivar aquilo que se fez na ditadura e esquecer para todo sempre, ela pode voltar um dia. A mesma coisa se você arquivar alguns fatos históricos que são contados por meio de poemas, de poesias, de música, de jogos, enfim. Então, assim, será que não há um exagero nessa questão de querer apagar todo e qualquer termo, toda e qualquer expressão, todo e qualquer trabalho, que inclusive artístico, que trata de alguma forma, se preconceituoso ou não, que trata de alguma forma da questão racial? Será que a gente não pode correr um risco de apagar a história, inclusive, com isso? Sim, eu não concordo com nenhum tipo de censura, né? Mas bom senso cabe em qualquer situação. Né? Tem situações em que extrapola a questão do bom senso. Então, não é uma questão de apagar. Né? Entendo que censurar também não é o caminho. Né? O que precisa é ter um equilíbrio, ter o respeito. Se tiver respeito, e muitos dos termos utilizados com muita intimidade pode ser dito. Não é todo o ambiente que a pessoa vai chegar, que ela vai usar termos que ela vai querer que o outro entenda. Ah, mas não foi isso que eu quis dizer, mas não foi com aquela intenção. Né? Primeiro, o bom senso. Segundo, perceber o ambiente que você está, se é uma questão íntima, não é o caminho censurar. Numa situação em que todos estão dizendo que não pode falar nada, tudo que fala vira polêmica, não é isso. Todas essas situações sempre existiram, é que agora há um posicionamento firme. É isso que está acontecendo. Não é a intenção de apagar. É importante, é cultural, né? Infelizmente, uma cultura ruim em certos termos, em que, inclusive, até grandes lojas têm mudado a história da mesinha de cabeceira, que era utilizado como criado mudo. Né? Algumas grandes lojas mudaram isso. A piada na hora do almoço do trabalho, a forma de falar com um erro de um funcionário que, de repente, sempre foi dito isso e agora virou pauta. Eu fiz estágio no Ministério Público do Trabalho. A temática do gabinete que eu trabalhava era questões raciais. E nós percebíamos que a demanda não para de chegar. E a justificativa é sempre a mesma. Eu fui censurado no meu ambiente de trabalho porque eu fiz uma piada com meu colega, mas era só uma brincadeira. Eu vou ter que ser punido por uma questão cultural. Estou me sentindo... de repente, a pessoa se sentia intimidado, ou então a pessoa sentia que ela foi mal interpretada, censurada. Na realidade, em muitos casos, era questão de bom senso, tanto que não era aplicado uma punição financeira para a empresa. Primeiro, era proposto um ajuste naquela conduta. Você tocou num ponto muito importante. Eu acho que concordo plenamente com o que você disse. Né? Tem que haver bom senso em todos os sentidos. Só que, assim, qual o limite do bom senso? E como que a pessoa que não é preta vai entender o que é o limite, até onde ela pode ir e até onde ela não pode ir? Então, talvez o que falte seja uma política pública que trate desse assunto. Eu vou pedir para o Ricardo também comentar sobre o ponto de vista dele em relação a isso. O nosso tempo está quase que acabando, infelizmente. E eu queria pedir para a Jana rodar para mim aí. Jana, por favor. A Relojoaria Zerbasi, ela é parceira do programa Relojoaria Zerbasi desde 1959. E olha só, não é só relógio. Lá você tem tudo de tabacaria, você tem mimos para presentear a pessoa do seu coração. Sem contar que você vai ser atendida por essa linda mulher aí de olhos azuis, que é a Vera, e que tem um companheiro maravilhoso, que é o Paulo, e nos atendem sempre muito bem ali na Avenida Ipiranga, esquina com a São João, aliás, duas avenidas eternizadas na música do Caetano Veloso. Então, se você quiser presentes, tabacos e relógios e muito mais, dê um pulinho lá na Relojoaria Zerbasi. Está dado o recado. Beijo para você, Paulo, beijo para você, Verinha. Bom, Ricardo, qual seria a política pública hoje, então, para a gente tratar dessa questão do senso? Porque, assim, precisa ter bom senso. Agora, às vezes a pessoa usa, por exemplo, vou levantar aqui uma questão. Eu fui dar uma palestra uma vez sobre, inclusive, a África. E eu usei o termo negritude. E eu fui quase que apedrejado pelas mulheres que lá estavam. Aí eu falei, espera um pouquinho. Vocês estão me apedrejando e dizendo que eu não posso usar esse termo.
Aí eu fiz a seguinte pergunta: quem aqui é formado em letras? Não tinha ninguém. Eu falei: quem aqui sabe a etimologia da palavra negritude? Ou denegrir, porque, na verdade, o termo que eu usei foi denegrir, e aí, na sequência, eu falei alguma coisa em relação à negritude. Ninguém sabia etimologia. Então, assim, é preciso ter um pouco de bom senso, porque, por exemplo, o termo, quando você usa o termo denegrir, vem de negro, sim, mas negro não é uma referência àquilo que, erroneamente, eu falei na abertura do programa, raça, porque não existe raça humana, o que existe é espécie. Então, a palavra negritude ou a expressão denegrir não tem a ver efetivamente com aquilo que a militância às vezes prega e diz que tem. Então, eu queria que você colocasse para a gente, Ricardo, até onde vai a questão do censo, como educar essas pessoas com essa nova realidade que a Camila colocou tão bem, né, na questão do Ministério do Trabalho, de pessoas que acabam sendo até processadas ou sendo denunciadas de uma coisa que ela não tem a menor consciência de que ela está, teoricamente, cometendo alguma coisa errada. Onde é que vai tudo isso e como que a gente pode trabalhar para melhorar toda essa realidade? Eu acho que tem um termo que diz assim, para ter paz, às vezes você tem que fazer a guerra, né? Então, eu acho que essa discussão ela é muito importante, até mesmo quando você fala de conhecer a etimologia, para a gente não ter esses problemas. A gente busca muito o quê? Espaço para que todos tenham espaço, educação, para que a gente possa discutir nesse mesmo patamar. Mas quando é negado a uma grande parte a oportunidade de ter a educação, então ela vai entender de acordo com o filtro cultural dela. Então, ou seja, é entendido dentro do filtro cultural que isso é uma coisa, é um termo negativo para nós. Talvez a maioria de nós não temos acesso a essa oportunidade. E o que as políticas públicas, falando no terceiro setor, muitas são necessárias para quê? Para que nós tenhamos acesso, para a gente poder estar discutindo isso, para a gente poder estar conversando nesse nível. Então, eu acho que o terceiro setor ele sempre trabalha no assistencialismo, mas com base em quê? Educação, saúde, a base para que a gente possa ter um povo igual, e conversar e falar, e termos o mesmo entendimento. Por quê? Se a gente... eu tenho um filtro cultural, você tem outro, e a gente não consegue se comunicar, fica difícil. Então, é isso que acontece, entendeu? As pessoas têm um filtro cultural que entende de uma forma. E talvez o que eu penso, às vezes a pessoa que está no nível mais elevado, ela tem que ter aquela empatia de entender, espera aí, o que ele entendeu, o que ele está entendendo com isso? Porque ele não tem acesso àquela informação, ou não porque ele não quis, é porque foi negado a ele a possibilidade. Então, hoje a gente incorre muitos erros, justamente porque existe uma fábrica que impede com que as pessoas tenham o mesmo nível cultural. Na verdade, é uma questão de acesso. Eu quero aproveitar isso, então, e fazer aqui um merchanzinho do meu trabalho. Eu sou professor, como já disse para vocês, eu dou alguns cursos, inclusive a AEUAF é um método próprio, vou pedir para a Jana colocar aí na tela para a gente. A AEUAF, ela está surgindo e é um método próprio, ela vai trazer para você cursos de formação, cursos em que você vai aprender a se comunicar, oratória, curso de reforço, curso de formação intelectual, curso de teatro e mais um monte de coisa. A EUAF é uma empresa que está se estabelecendo, mas ela já tem um método próprio, principalmente para você que precisa se preparar para concurso público, para vestibular e mais um monte de coisa. 11 94 779 4332, 11 94 779 4332. Você vai falar diretamente comigo, você pode fazer a sua matrícula, a sua inscrição. A UEF fica ali no Tatuapé, na rua Antônio de Barros. Aí, se você quiser mais informações, fala comigo, ok? Vendi meu peixe, fiz aqui o meu merchan. Agora eu vou pedir para que cada um de vocês dê as suas considerações. A gente, infelizmente, está chegando ao final desse programa, que poderia se estender por horas a fio. E eu preciso que vocês digam um pouquinho do trabalho de vocês, qual a opinião de vocês que a gente pode levar como reflexão para casa
fundamentalmente nessa questão do que fazer para transformar essas pessoas que ainda têm uma carga de preconceito muito grande, às vezes pela própria ignorância e não porque são preconceituosos, porque têm maldade naquilo que fazem, naquilo que dizem. A gente tem que ter o bom senso, como bem disse a Camila. Então, Luiz, por favor, quais são as suas considerações em relação a esse tema tão importante que a gente está debatendo? Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e por trazer esse tema que eu acho que eu entendo que ele é tão pertinente e relevante, porque nós vivemos uma sociedade onde muito tempo se construiu o mito da democracia racial. Na verdade, nós vivemos uma sociedade onde há uma necessidade de ter um estatuto de igualdade racial. Precisamos de uma lei 10.639 para que o ensino da África seja implantado nas escolas, para que as pessoas sejam respeitadas dentro do ambiente escolar. Então, por isso que existem as políticas públicas, existem iniciativas como as ONGs, o terceiro setor. Inclusive, aproveitando falar um pouco do meu trabalho, eu faço parte de uma consultoria onde nós implantamos um trabalho de diversidade dentro das empresas, trabalhamos com todos os pilares da diversidade, público LGBTQI+, negros, mulheres, pessoas com deficiência. Então, meu telefone é DDD 11 98264 4334, caso você queira começar um trabalho de diversidade dentro da sua empresa, se tem uma dificuldade de trabalhar a diversidade do ambiente corporativo, pode estar nos procurando e nós estaremos com o maior prazer ali desenvolvendo esse trabalho, que é isso que foi colocado, como desconstruir isso? Através da educação. Então, através de uma educação corporativa, a gente consegue, então, se permite você respeitar o outro dentro da sua diversidade. Então, as empresas hoje entendem que a diversidade é um caminho para poder trabalhar, inclusive na sua produtividade, na sua lucratividade. Está aí a dona Maria Luísa Trajano da Magalu, e tantas outras empresas que têm abraçado aí o Tel Becker, da Bayer, tantas pessoas aí têm feito trabalhos aí fascinantes, com essa visão de inclusão, de diversidade dentro do mundo corporativo. Muito bacana. Obrigado, Luiz de Jesus. Camila, por favor, o seu contato e as suas considerações. Eu quero agradecer pela oportunidade de tratar sobre esse tema, que é tão importante. Hoje eu me empenho para que esses assuntos, em todas as ocasiões, sejam debatidas. Eu nunca tive problema nenhum em estar numa roda de conversa com pessoas que pensam de forma diferente. Eu acho que é enriquecedor, troca experiência, desafia a gente a um debate saudável. Hoje eu trago isso para que, mais tarde, eu sou mãe de um garoto de 13 anos, para que, quando chegar a vez dele, ele não tenha que ter tanta dificuldade, que não seja uma pauta, para que ele seja apenas um universitário. Eu consegui chegar até aqui depois do esforço de muita gente. E hoje eu me esforço para que meu filho tenha condições de ser apenas um universitário, só isso. Então, quero agradecer, me ponho à disposição também para outras questões relacionadas a questões raciais, relacionadas a deficientes também. Sou mãe de uma outra criança com deficiência, e é uma pauta muito interessante para mim. E imagina, no meu caso, uma criança negra e deficiente. Então, é uma questão que eu batalho bastante para que a gente aproveite todas as oportunidades de fala. Então, enquanto mulher negra, esse é o que eu tento fazer, Maravilha. Qual é o seu contato, Camila? Meu contato é 98098-6442. Bacana. Ricardo Borges, querido. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de a gente estar falando sobre esse tema. Eu acho que é rico, eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, porque a gente vai aprendendo, que a gente conseguir ver o racismo também da ótica daquele que a gente acha que está praticando o racismo, ou inverso, E eu sou gestor do Instituto Combate Social, e milito no terceiro setor, O meu telefone é o 948409651, e ali nós estamos com vários projetos aí ajudando na questão do Covid, o cardápio social, costureiras do bem, pré-vestibular que vai começar agora com a pandemia, e as pessoas podem entrar lá no site e vai ver aí que a gente não fala, não, a gente tem bastante trabalho. Maravilha, muito obrigado pela presença de vocês três, é uma grande alegria. Luiz de Jesus, Camila Campos e Ricardo Borges, engrandecendo muito o programa Contacaco. Este é o programa Contacaco, que quer trazer para você sempre temas polêmicos, bate-papo, diversão, entretenimento, música e muito mais. Eu tenho um orgulho imenso de ter 6 sobrinhos e hoje um sobrinho neto.
dos quais 2 são filhos de um preto. A minha irmã se casou com um homem preto e que nos deu a alegria de 2 crianças lindas e que tanto amo. Sofri preconceito na infância por ser filho de estrangeiro. Sei o que é o preconceito pela profissão do ator, porque todo ator na cabeça das pessoas que não estudam, que não têm informação, é gay, é viado ou coisa do gênero. O preconceito é uma doença. Agora, o sangue é vermelho. Somos todos iguais. Faça você uma reflexão de vida. Não vale a pena perder tempo em agredir pessoas. O que vale é um abraço que, aliás, nós nem podemos dar na atualidade. Que as políticas públicas sejam feitas com responsabilidade, pensando no direito de igualdade. De ontem para hoje eu vi muitas mensagens agressivas dizendo que Paulo Gustavo mereceu a morte por ser gay. Isso é uma das coisas mais bárbaras que eu já vi na minha vida. Quem é que tem o direito de julgar o outro, seja pela cor, pela opção sexual, pela religião, pela condição social ou por aquilo que ele optou em viver? O amor, ele não tem cor. A humanidade é uma espécie e não uma raça. Não existe diferença entre nós. Somos todos iguais. Viemos de um mesmo lugar e iremos para um mesmo lugar. Um beijo no seu coração e semana que vem tem muito mais. Muito obrigado a essa casa que sempre me recebe com tanto carinho e é grande parceira. TV Cinec, o Conta Caco se sente muito orgulhoso de fazer parte da grade de programação daqui. Beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau. Seja sempre bem-vindos. Estamos aqui para servir sempre. Você pode considerar